amigos do Proseando nas Gerais, olha nós aqui outra vez, começando mais um Proseando nesse dia especial, convidado especial. Hoje nós vamos colunar o nosso Proseando com a presença do meu amigo Michael Tavares. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Prazer de estar aqui no Proseando nas Gerais, é todo meu. Fico muito feliz com o seu convite. Já sou um telespectador do seu programa, um admirador do seu trabalho no jornalismo. Obrigado. E hoje é uma alegria estar aqui proseando com você. O prazer é todo nosso, que é isso. E você que conhece o Michael Tavares, o colunista, nós vamos falar agora do Maiquinho. Sabe o Maiquinho? Pois é. Onde Michael Tavares nasceu, quantos irmãos? Conta um pouco dessa história sua. Denis, eu sou de Montes Claros. Você é Montes Clarense. Nascido e criado em Montes Claros e apaixonado por Montes Claros, inclusive. Uhum. Nasci numa família de 6 irmãos. Eu sou o último caçula, a rapa do tacho. Quando minha mãe não imaginou mais que teria filho, eu vim para surpreender, porque a gente tem que ser surpreendente, né? Chegar chegando, né? A gente chegou e já isso foi desde o início, né? Uhum. Então eu nasci numa família de 6 irmãos e morei com minha mãe até pouco tempo, porque todos os irmãos bem mais velhos, ela já não tinha essa programação de ter mais filhos. Uhum. Então, quando eu cheguei, eu caçulinha, todos já quase praticamente casando, namorando, construindo família, né? Uhum. E eu fiquei para trás. E agora há pouco tempo que eu vim a morar sozinho. Mas uma família de 6 irmãos que não tão presentes porque não tinha companheiro para brincar, não tinha companheiro para nada, porque todos eram bem mais velhos. Pois é, isso que eu ia falar, não dava para fazer nem uma formaçãozinha de quadrilha ali com a turma, porque eles, na verdade, mais mandavam em você do que brincavam, exatamente, né? E a formaçãozinha de quadrilha ficava para os amigos da rua, da escola. Imagino que bagunça que não devia ser. Era uma bagunça e eu acabei me dedicando demais à leitura, me dedicando demais aos estudos, mas não deixava de ter uma vida normal como criança, né? Tive infância, brinquei em rua, brinquei em escola, brinquei em shopping, fiz tudo que uma criança normal tem que fazer e precisa e merece, né? Imagino que deva ter histórias cabeludas do que vocês aprontavam quando era criança aí, daquelas de arrepiar. Até que, como criança, as histórias são poucas. É mesmo? Porque você pensa, um filho caçula, uma mãe já com 5 filhos já criados, e aí veio o último, então era apegado. Então as histórias de aprontagem não tinha nem como acontecer. Tá todo mundo no pé, né? Todo mundo no pé, irmão mais velho no pé, todo mundo no pé. Então não dava como infância nada de surpreendente. E essas amizades suas de infância, você traz elas até os dias de hoje? Pouquíssimas amizades de infância. Pouquíssimas. Sinto saudade, lembro, recordo, mas pouquíssimas amizades eu trouxe. Porque eu morava num bairro popular, com a minha mãe, e aí eu cresci, né? Entrei para o mundo da comunicação, e aí eu vim ver outro mundo. O colunismo social ele toma muito tempo da gente. Né? Então, a semana inteira a gente passa trabalhando. Os finais de semana, que a gente poderia reencontrar amigos de infância, amigos de adolescência, amigos de escola, a gente está ali nos eventos, preparando durante o dia para estar em casamentos, festas de 15 anos, né? Festividades diversas da cidade. A sociedade de Montes Claros é uma cidade atuante, você sabe disso, né? É movimentada. Então, depois disso, que eu saí de lá logo novo, então eu perdi muito contato com os amigos de infância, de escola. Às vezes encontro, quando eu passo por algum lugar, encontro alguém, assim, aí eu olho, tento recordar, foge um pouco da memória, mas quando encontro, eu tenho certeza que aquela pessoa é aquela alegria, né? Ô, galera VIP da infância do Michael, vamos juntar aí, vamos fazer uma reuniãozinha, que eu quero ver isso na coluna social dele depois. Fazer uma reuniãozinha, entrar em contato pelas redes sociais, né? Quem lembrar, quem recordar, fazer quem foi amigo da infância, entra lá nas redes sociais, fala, fui seu amigo, fui seu colega de infância. Inclusive tem uma moça, eu até não estou me recordando neste momento do nome dela. Ela entrou em contato pelo Instagram, mensagem, você é o Michael? Eu falei, isso, eu fui sua colega, eu fui sua amiga da infância. Eu falei, olha que interessante, mas aí eu entrei no Instagram dela para ver se eu recordava e recordei muito pouco. Muito pouco. Olhei a foto, mas a gente muda, né? Demais. Eu era magrinho, Denis, eu com 10, 12 anos, eu era magérrimo, um alfinete. Então, aí tem muita festa, muito casamento, muito bolo. Muita festa, é a vida boêmia, né? E aí a gente muda, e todo mundo muda, né? De 10, 11, 12, 13, até 15 anos, para você chegar na vida adulta, você muda muito, muda o corpo, muda a fisionomia, muda o rosto. E nesse período, primeiro vamos falar de escola. Você era daquele tipo que colava lá na frente, na cara da professora,
ou era o líder da turma da cozinha, que estava lá atrás torcendo para a professora, nem sabia que você estava lá? Nada, eu era a turma que ficava lá no fundo, a professora sabendo que eu estava e eu comandava com a maior baderna, com a maior bagunça possível. Era péssimo aluno, nunca tirei notas boas na adolescência, mas isso não é um exemplo para ninguém, né? Não, para quem escreve bem, como você escreve, é difícil acreditar. A gente tem que ser dedicado, mas eu não era estudioso, nada estudioso na minha adolescência, preguiçoso para estudar. Raramente, aqui no segundo grau, eu assisti uma aula em 50 minutos, né, o horário de 50 minutos, eu ficava 20 minutos ali, era muita coisa. Saía da sala, ia matar horário no corredor, olha para você ver. Isso é uma traquinagem já para adolescente, né? Isso é uma coisa feia, ridícula. Atenção, crianças, não façam isso na escola, nem em casa. Jamais, não vale a pena. Mas eu fiz. E graças a Deus, não sei aqui santo, mas eu, mesmo não gostando de estudar, depois que eu concluí o segundo, aliás, antes de concluir o segundo grau, já chegando no terceiro ano do segundo grau, eu era muito envolvido com a igreja, né, lá do meu bairro. Eu morei a vida inteira no bairro Santa Rita. Santa Rita. Isso. Então eu era muito envolvido com a igreja lá, com a paróquia Santa Rita. Sim. Fui até catequista. Catequista de criança. E aí, nessa época, eu conheci o João Renato Diniz Pinto, não sei se você conhece ele. Ele é jornalista, né? Ele é jornalista também. Ele trabalhou muito tempo lá na Mitra Diocesana, ele editava o jornal mensal da Diocese, que é o Clarão do Norte. Ele me conheceu e me convidou para fazer parte da pastoral de comunicação da Diocese, a Pascom. Aí eu fui. Quando eu fui para lá, eu ajudava ele a atualizar o site. E aí eu era o comunicador da rua, porque ele ficava lá dentro, porque ele era muito tímido, apesar de ter um texto maravilhoso, ter uma inteligência singular. Ele é até hoje, muito tímido, introvertido. E eu sempre fui muito para frente, extrovertido. E aí... O cara de pau do Clarão do Norte. Eu ia para as paróquias, festa de Mãe Rainha, festa de Nossa Senhora Aparecida de São José, festa de Nossa Senhora da Conceição, festa Crisma, eu ia em tudo, fazer matéria para abastecer o site. Eu fiquei muito tempo na Pascom da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aí, tá vendo? E eu lá na Mitra, fiquei lá uns 2 anos. E aí eu apaixonei pela comunicação. Foi eu formando o segundo grau, eu comecei a fazer comunicação na Fundação Getúlio Vargas, fiz outros cursos também de fotografia, fui aperfeiçoando ao lado, né, da comunicação, que eu gostava, era apaixonado. Aí passei a ser estudioso. Eu criei uma meta na minha vida de ler um livro por noite. Por noite. Não importava a quantidade de páginas, podia ser 100, 200, 300, eu lia ele numa noite, daí você pode acreditar. Daí você virou notívago por causa disso. Exatamente. E aí eu aprendi a escrever bem, modéstia à parte, né? Bem, eu não sou, modéstia à parte, eu não sou modesto. Eu escrevo tão bem hoje, graças a essas leituras, porque eu sempre falo às pessoas, mas que curso eu faço para aprender a escrever? Também eu falo, nenhum, lê. Leia tudo, devore livro, leia jornal, leia revista, leia notícia de internet, lê tudo de bom. Né? Leia antidepressivo, o melhor antidepressivo, inclusive, o melhor namorado, o melhor companheiro, o melhor amigo é a leitura. Voltando um pouco antes disso, você disse que descobriu já no segundo grau essa possibilidade, esse caminho. Antes disso, lá para o lado de quinta, sexta ou até antes, o que você queria ser quando crescer? Queria ser advogado. Advogado? Pensa, e sem estudar, queria ser advogado. Na época da quinta série, sexta série. Aí tinha que ler mesmo em latim. Exatamente. E eu pensava em fazer direito. Falei, não, quando eu formar, eu vou fazer direito. Até ali, por volta dos meus 15, 16 anos, eu tinha esse projeto. Mas com os 16, 17, eu fui para Pascom. E aí, descobri o mundo da comunicação, apaixonei. E hoje, por nada, faria direito. Não deixou de ser humanas, né? Não. Mas eu sou apaixonado com a comunicação. Não me vejo em audiência, não consigo me enxergar fazendo petição na frente do computador. Agora eu consigo me enxergar fazendo notícias. Mas e para esse lado que eu sigo, né? Para o lado do colunismo social, noticiar coisas boas. Sim, porque noticiar coisas boas eu já sei muito bem o que é a melhor coisa. A missão do colunismo social é essa, ilustrar, né, e falar das coisas boas que acontecem na sociedade. A gente fala de pessoas bonitas, pessoas prósperas, pessoas que são exemplos de vida para jovens, para os leitores.
Então, o colunismo social é uma delícia, é uma parte do jornalismo que é muito boa, muito gostosa de fazer. Já que você tinha esse seu lado notívago já desde cedo, vamos voltando um pouquinho. Você era do tipo baladeiro, costumava sair, paquerador? Nada, no início, logo quando eu era da Pascom, não, porque as minhas matérias, o meu lado jornalístico ali, adolescente, como jornalista provisionado, era a religiosidade, né? Então era da igreja para casa, da mitra diocesana para casa, da mitra diocesana para uma barraquinha de igreja, para uma crisma, para uma festa de seminário. Sempre foi assim, inclusive eu fui até vocacionado do seminário termostratense. É mesmo? Fui vocacionado do seminário termostratense também, ia ser padre, depois desisti. É uma história longa. Faz sentido. Uma história longa. E aí, eu não fui baladeiro nesse período, mas logo que eu saí da Pascom, a convite do hoje deputado Tadeuzinho Leite, ele me conheceu na época, né? Todos os políticos queriam, porque a sala da Pascom ficava do lado da sala do arcebispo. Naquela época, em 2009, 2010, todos queriam o apoio da Igreja Católica, logo que criou aquela escola de fé e política. E ali a melhor forma de encontrar o bispo, sem marcar audiência, era visitar a Pascom, porque lá da minha sala tinha uma portinha que batia a mão para o bispo, daí ia lá, tomava a bênção e conversava o que queria. Então, o pessoal da polícia começou a me visitar assim disparadamente. Eu falei, gente, que coisa estranha. Estou atraindo tantos políticos, por que então, será? E aí aconteceu, eu me simpatizei com o Tadeuzinho, a gente criou uma amizade muito boa, tanto eu com ele quanto com a mãe dele, a Estela Leite. E aí ele me convenceu a sair, né, e trabalhar com ele na campanha. A campanha começava em agosto, eu já fui para ele lá bem antes ajudar, sabe? Saí da Pascom porque não tinha como permanecer dentro da igreja apoiando um político, né? Porque a igreja se diz muito imparcial, né? Ela tenta ser isenta, né? Pelo menos o bispo, o Dom José Alberto Moura, que é um homem muito sério, ele prega isso, essa isenção, né? E aí eu fui para apoiar o Tadeuzinho. Apoiei, a campanha foi vitoriosa, comemoramos, celebramos. Só que logo que ele ganhou, antes dele tomar posse, eu tive um desentendimento com ele. No meio desse desentendimento, eu fui trabalhar na Câmara Municipal de Montes Claros, assessorando vereadores. Eu fiz um projeto e eu mesmo fazia assessoria de vários vereadores, de redes sociais. E chegando lá, eu não vi que aquilo não servia para mim, trabalhar ali naquele ambiente, eu não estava feliz. Aí eu falei, gente, eu senti uma falta da Pascom, mas também não queria voltar para trás. Mas eu queria escrever, eu queria estar na mídia, eu queria fazer o que eu gosto, né? Que eu aprendi a amar. E aí eu saí da Câmara Municipal. Na época, eu juntei todos os salários que eu recebia lá, juntei tudo. Não gastava nada, estava tudo guardado na guardadinho, caixinha. reservado. Fiz um projeto, na época eu conheci a Alessandra Marques, que é jornalista. Convidei a Alessandra para entrar comigo no projeto do jornal, um jornal alternativo, mensal, era um tabloide, PIB, chamado Terceira Via. Aí tinha uma boate ali na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, chamada Love. Hoje ela não existe mais. Mas na época era uma badalação louca lá. Lembro bem. E aí eu criei o jornal, fiz um jornal muito interessante, colaboração de outras pessoas, inclusive. Tinha minha coluna social, a primeira, chamada Glamour. Tinha a coluna da última página, a página principal do colunismo, inclusive, não era a minha coluna social era dentro do tabloide. A última vinha a Adriana Queiroz, aí tinha o Aldeci Xavier, que fazia uma crônica política, o Everaldo Ramos também fazia uma crônica política lá. E aí lancei, convidei todos os veículos de comunicação, todos os empresários, todas as lojas maçônicas, todos os clubes rotorianos, e fiz um lançamento maravilhoso, com um buffet perfeito, à noite a banda eu me lembro até hoje, eu acho que hoje ela não existe mais, uma Mar de Minas. Mar de Minas. Eu acho que eu ouvi falar, mas não Mar vejo de tocar Minas, já há bastante tempo. muito boa a banda. E aí fizemos o lançamento. Na época, o secretário de Cultura, Eliseu Brauna, que hoje, né, já falecido, mas foi um grande amigo, um grande apoiador do meu trabalho. 100%. Eu lembro dele com muita saudade, porque foi um grande companheiro, um grande apoiador. Ele era apoiador de todos que estavam começando ali na comunicação, na área da cultura. Ele sempre foi um incentivador nato, né? Ele também era um homem das letras, escritor, professor de português. Estava a Salete Neta, que era superintendente regional de ensino na época, que foi uma das minhas primeiras amigas, uma das pessoas que primeiro me apoiou quando eu comecei no colunismo social. E aí nós fizemos o lançamento, foram todos os colegas de jornal,
De colunismo foram poucos. Eu lembro da Adriana Queiroz, do João Jorge, o Arthur Júnior, que compareceram. Aí tinha, na época, o Wesley Gonçalves era editor, se eu não estou enganado, do Canal 20, e aí ele foi também. A Nájila da CI, os assessores de comunicação em geral foram, o pessoal da Mitra Diocesana também compareceram, alguns políticos. Foi uma noite agradável. Lançamos o Terceira Via, eu era o colunista social, fazia toda a parte de matéria, mas a editora, quem assinava como editora-chefe era a Alessandra Marques. Ela assinava como editora-chefe do tabloide, mas o tabloide durou acho que uns 4, 5 meses, porque na época o jornal começou a fazer muito sucesso, e aí um amigo me apresentou para o Edgar Pereira, dono do Jornal de Notícias. Na época, o Jornal de Notícias estava no auge, o impresso estava no auge. E o Jornal de Notícias era o maior jornal de Montes Claros, circulação enorme, um número grande de assinantes. E aí o Edgar falou, Maico, olha, eu briguei com o Teodomiro Paulino, né, que é um colega colunista também. Na época, ele tinha tido um desentendimento com o Teodomiro, que hoje eles são muito amigos. Não é essas coisas que acontecem na sociedade, né? Ele tinha tido um desentendimento com o Teodomiro tinha saído há uns 2 anos do jornal dele e ir para a Gazeta. Ele falou, estou precisando de um colunista ousado, novo, que tem ideias diferentes. E aqui eu tenho o Magnus, mas o Magnus segue uma linha mais tradicional. Tem a Angelina, que ela segue uma linha também totalmente diferente do que hoje as pessoas têm curiosidade de saber, né? Que era uma linha mais polêmica, que no início era uma polêmica enorme, eu fazia uma polêmica muito grande. Esse é o rei da polêmica. Na época era, hoje eu sou um anjo. E aí nós fomos e sentamos, né? Eu sentei com o Edgar, e nós levamos a coluna, na época, Maico Tavares em Sociedade, para o Jornal de Notícias, era o colunista dominical. Fiquei lá 1 ano e meio no Jornal de Notícias. Só que o João Jorge, também é colunista do Jornal Norte, ele se aproximou muito de mim, a gente construiu uma amizade muito boa. E ele falava, você é novinho, eu vou te dar todas as dicas, Mike, vou te orientar sobre tudo. Vou te orientar sobre o colunismo, vou te ensinar como é que ganha dinheiro. E aí ele, a primeira coisa... Produz eventos também, Produz eventos também. Falou, Maico, enquanto eu era de jornal de notícias, eu tinha um quadro na minha coluna chamado Cobras Lagartos. Eu criava as histórias, factoides, fazia isso, e era uma polêmica muito boa. E eu, novinho, na época, eu falei, então se eu seguir essa linha vai ser muito bom, financeiramente, comercialmente. Ele criou um quadro dentro da minha coluna em Sociedade, Bafão do Tavares. Mas eu vou te contar o que esse Bafão do Tavares me rendeu. Vários problemas, inclusive judiciais. Eu, nesse Bafão do Tavares, criei uma história de uma mulher, que essa mulher era uma mulher de sociedade, isso para atrair leitores, né? Olha para você ver. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, essa para te deixar no suspense, sei que você não vai sair daí para conhecer um pouco mais dessa história. Lembrando que o convidado nosso especial está completando este mês 7 anos de colunismo social. Imagino que não tem de história. A maioridade no colunismo. Maioridade. Crise dos 7 anos, né? Daqui a pouco a gente fala mais. Segura aí.